a imagem se tornou comum, igual e até mesmo banal. Todos os dias, um culto ao ser mercadoria. Socialites, padres, pastores, putas, comunicadores, canastrões, modelos, vedetes e os monstros sorridentes da política oficial. A imagem construindo um aconchego para a alienação, como desvio necessário do não saber, como meta principal dos meios de comunicação. Nós permitimos usar Debord, que diz: a imensa maioria dos trabalhadores que perdeu todo o poder sobre o uso de sua própria vida, nada mais é que massa de manobra, assim como a essência do país como um todo. Digamos que a imagem apresenta-se como arma militar de dominação e acomodação, como uma acumulação significativa de fascismos, onde o ser humano, diante da imagem, torna-se uma força cega, enfatizando o espetáculo da falsificação dos seus sentimentos e vontades. E como diz o poeta e amiga, nem sempre uma verdade é verdadeira, é preciso conter nela toda a humanidade. Então aí, uma imagem perversa do nosso pobre e empobrecido universo político. A soberania do capital e da enganação, nós transformando a todos em idiotas domesticados a uma real submissão à hipocrisia. Marx já dizia em 1844: é curioso o que sucede com essas conceituações reflexas. Um homem, por exemplo, é rei porque outros com ele se comportam como súditos. Esses outros acreditam que são súditos porque ele é rei. O rei da música, o rei do futebol, o rei do idiotismo. Shakespeare já dizia em Henrique IV: ó cavaleiros, a vida é curta e, consequentemente, se vivemos para andar sobre a cabeça dos reis. Ou seja, reis para logo serem transformados em lixo. E a imagem é apenas uma manobra calculista para vender e consumir esse lixo fabricado por agências de publicidade. É preciso dopar o povo de vazios via os meios de comunicação, já o preparando para um futuro duvidoso. Então, uma vez mais os ícones, da vez são os porcos, ratos e políticos, com o sistema atacando com a alienação, a violência e o espetáculo. Tudo muito comum no cinema de mercado e na TV. Como lemos no recente livro de Isabel Capeloa Gil, Brecht escrevia que a enorme quantidade de imagens utilizadas diariamente pela imprensa simulavam uma verdade factual, quando de fato não tinham qualquer outro de acontecimentos. A objetividade e a transparência nada mais eram do que discursos culturais trabalhados pelo capitalismo burguês. Na triste história do país, ambos caçados por corrupção e ainda assim estão de volta como vampiros sedentos de sangue, com a imagem se tornando cúmplice do fetichismo da mercadoria, vendendo-os como santos. Voltando a Brecht, impossível deter esse monstro em sua ascensão. A natureza, para ele, é mercadoria, até o ar está à venda. O que se encontra em nosso estômago, ele o revende. Recebe aluguel de casas em ruína, dinheiro de carne apodrecida. Se os apedrejarmos, transformará com certeza as pedras em dinheiro. É tão louco por dinheiro, tão natural em sua inaturalidade, que nem mesmo ele pode negar o seu poder. Sabia Santa Joana dos Matadouros. Ora, tal forma de valor é o quê? Na realidade, um desmoronamento dos sonhos de um país possível de ser diferente, mas impossibilitado
por um conservadorismo raivoso e hipócrita. Então, na verdade, apenas uma substituição de múmias no Senado da República. Saiu Sarney, entrou Renan, ex-inimigo de Collor. Mas os três são iguais. Com a imagem, trabalha-se 24 horas o empobrecimento como sendo um sujeito próprio da nossa imperfeição política, e em que são diferentes dos demais homens públicos. Nosso sistema político é pobre. Sem antagonismos, temos uma democracia só nas palavras. Mesmo assim, pobres, e ainda assim desigual. E o espetáculo é o resultado e o projeto do modo de produção existente. É a afirmação onipresente da escolha já feita na produção e o consumo que decorre dessa escolha. Repetindo, as personagens riem cinicamente. É a política, mas também é o país como um todo, que ao invés de atender às necessidades do coletivo, trabalha potencialmente só a alienação como resultado. Desejos humanos para quê? Deve pensar os vampiros. A manutenção da mesmice é fundamental no universo da política. Constitui o sentido do espetáculo e da alienação. Faz mover a máquina de múltiplas expressões desumanas e de justificar o fascismo dos que têm dinheiro contra os que não o têm. Mas talvez a organização do Estado moderno seja esse, um fim em si para si. Tudo mais de novelinha na TV. Salve, Jorge. Ousaríamos dizer que a difusão de tal cinismo é um fenômeno necessário à manutenção da alienação com fetiche, tornando-se mercadoria e história. Uma sociedade fantasmagórica de representação do falso, da produção, da alienação e do consumo, conduzindo à exploração, à extorsão e à mais-valia desenfreada. Sociedade da imagem e da subordinação ao lixo televisivo. Inútil esperar algum valor humano aí. A acumulação de espetáculos tornando nós, a todos, mais imbecis. Tal visualização do horror materializa, sim, uma nova reedição do nazifascismo como domínio de um pensamento burguês, selvagem e conservador. Não foi o que se viu na foto dessas múmias sorridentes? Para concluir com Cocteau, somos obrigados a acreditar na sorte. Afinal, sem ela, como explicar o sucesso das pessoas que detestamos?